Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí para vocês. Hoje, dia 17 de maio, nós estamos iniciando mais um programa aqui do Manhã Condominial e hoje nós vamos trazer uma convidada, uma advogada, que nós vamos falar aqui meio que situações que acontecem no dia a dia dos condomínios e, e ela vai trazer para vocês um pouco do conhecimento, um pouco do que pode ser feito, o que não pode ser feito em algumas questões, em algumas situações. Eu já vou convidar aqui a trazer aqui a nossa convidada e eu vou mandar aqui uns aviãozinhos para algumas pessoas para estar acompanhando conosco a live. Olá, Doutora Ana bom Flávia, dia. tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Um bom dia aí para você. Vamos trazer aqui um pouco de conhecimento, de conteúdo para a turma, né? O pessoal que acompanha aí o Manhã Condominial. Vamos lá, vamos Eu lá. vou fazer aqui alguns convites, mandar aqui alguns aviãozinhos e eu queria que a senhora se apresentasse para o pessoal para saber com quem que nós vamos estar falando hoje. Certo. Bom, eu sou Ana Flávia, sou sócia, né, proprietária do escritório Simonato Mendanha, advogada, atuo exclusivamente nessa área imobiliária e nesse ramo condominial, né? Faço assessoria jurídica, recuperação de crédito, garantidora. E vamos falar um pouquinho aí sobre as nuances dessa área condominial. Legal, bacana. Doutora Ana Flávia, até um assunto que, quando a gente começou a falar sobre esse episódio de hoje aqui do Manhã Condominial, a gente até conversou de trazer casos mais, não um caso específico, mas diversas situações, né? Eu Sim, tenho acompanhado muito, assim, alguns condomínios que tá vivenciando situações daquelas chamadas assembleias em sessões permanentes, né? Assembleia aberta, e a gente busca um pouco assim a história, vamos falar assim, a história das coisas que acontecem nos condomínios, e a gente via muito isso acontecer, mas de uma forma que não era prevista em nenhum regramento, mas o pessoal era comum fazer o seguinte: a assembleia acontecia, aí não dava o quórum, o pessoal deixava a lista lá na portaria, as pessoas vinham assinando aquela coisa toda, isso. e seguia com o processo, e arriscavam, né? Uns lugares Exato. davam certo, outros O lugares davam problema, errado, o pessoal entrava com cancelamento de assembleia, né? Então, e aí hoje veio uma lei que ajuda a esse tipo de assembleia acontecer de forma segura, de forma a trazer tranquilidade para as pessoas, para os moradores, para o síndico, para o condômino, para todo mundo, enfim. Me conta, como é que é essa lei, como é que são o que está, vamos falar assim, aquelas entrelinhas, aqueles segredinhos que existem dentro dessa regra, e como que ficou essa questão? Agora não precisa mais deixar a lista lá na portaria e sair pegando assinatura ou batendo de porta em porta, né? Vinícius, antes de mais nada, é importante a gente falar que nós não temos muitas regras, muitas normativas, e acaba que a gente fica meio acéfalo, né? Nós ficamos meio no limbo, não sabe se é ilegal ou é legal, né? Qualquer conduta que a administração queira tomar. E essa era uma das situações que não se sabia como fazia, porque geralmente não se consegue alteração, por exemplo, de convenção, regimento interno. Não há possibilidade de 2/3 em uma sessão apenas, em um dia apenas, ter 2/3 de condôminos, principalmente em condomínios, né, grandes, que de mais de 200 unidades, a gente não consegue, né? Quando se fala de um condomínio com poucas unidades autônomas, é mais fácil, é mais palpável, mas a envergadura que se tem hoje dos empreendimentos grandes, altos e várias unidades autônomas, essa legislação ela ficou obsoleta. Já era difícil, agora então, né? E
A lei de sessão permanente que veio no ano passado, e acredito que veio também, porque isso é uma das disposições, por conta da pandemia, se tornar as sessões que exigem quórum qualificado em sessão permanente. Ou seja, você convoca um dia, você encerra, suspende, né, deixa essa sessão permanente, os presentes aceitam essa sessão permanente e depois já delibera para convocar a próxima assembleia. E a próxima assembleia, os que estão presentes, eles já estão convocados e os ausentes precisam com certeza, do edital de convocação. Então veio realmente veio tarde, para te falar a verdade, veio tarde. Mas assim, existe umas regrinhas, né? Dentro dessa questão da sessão permanente, tem algumas regras, porque a gente vê também muita gente querendo burlar vamos falar assim, burlar a regra, né? Criar uma regra dentro da regra, montar umas articulações, mas existe uma série de regrinhas, né? Igual Isso. o senhor comentou que a sessão aconteceu. Não teve quórum, o pessoal discutiu, é uma tendência, tem possibilidade por exemplo, da convenção ser alterada, aí aquela sessão decide ir para a sessão permanente. Ok. Mas e aí? Aí isso aconteceu. E tem algumas regras depois disso, né? Que Isso. precisam ser seguidas. Isso. Uma das, que é a mais, eu acho que é a mais significativa, a sessão ela tem que ser marcada entre uma e outra no prazo máximo de 60 dias e ela tem que se encerrar em 90 dias. Se quiser fazer uma assembleia por semana e os presentes autorizarem, claro, porque chega uma hora que os presentes vão falar assim, não, a gente não aceita mais a permanência dessa sessão. Vamos encerrar. Não atingir um quórum, ok? Mas o lapso temporal também é determinante. Porque tem que ser entre uma e outra 60, prazo máximo de 60, e em 90 dias tem que encerrar essa sessão permanente. Ou seja, existem umas regrinhas que precisam ser seguidas. Exato. E você já teve caso que aconteceu essa sessão permanente e deu o resultado positivo que o condomínio queria? E também se já teve caso que o pessoal fez tudo isso, mas alguma coisa não saiu dentro da regra e está com problema. Você tem casos assim? Vinícius, Ou conhecem casos assim? Nós temos para todos os gostos. Tem uns que não... Já tive situação de sessão permanente dos presentes não quererem converter, né? Uhum. Já tive situação de convocar a assembleia, converter em primeiro momento em sessão permanente e não conseguir o quórum. E, que é a grande maioria, se encerrar a sessão permanente com um quórum qualificado. Então, igual eu falei, a gente tem para todos os sentidos. E a Assembleia Permanente, você já viu algum caso? Porque como é novo, né, ainda é uma... Só diz que é recente, é do ano passado isso, né? Do ano passado, nos últimos, vamos falar, nos últimos anos, né? Período pós-pandemia para cá. Tem algum caso, você já viu algum caso, já estudou algum assunto que fizeram tudo bagunçado e existe alguma ação contra o condomínio? Porque às vezes não só questão de convenção pode ser utilizado esse quórum específico, nessa questão da sessão permanente, não vai mais só na convenção. Já entra agora uma alteração de fachada, uma deliberação de, às vezes, alguma obra que exige um quórum específico. Então, tem várias coisas que podem ser agregadas aí, né? Exatamente. A sessão permanente, ela tem a finalidade de se atingir o quórum qualificado, o quórum especial. Seja ele 2/3, seja ele 1/4, enfim. 1/3 é um quórum qualificado, porque na grande maioria das vezes as pautas se permitem que aprovem o quórum simples, a maioria que está ali presente. Por exemplo, uma prestação de contas, uma obra de infraestrutura necessária, que é infiltração, tem que arrumar para ontem. Então não precisa de quórum. Mas a sessão permanente, a gente fala muito de convenção e regimento interno, porque era
o calcanhar de Aquiles aí do condomínio, que não se permitia, né? Não tinha procedimento para alterar essa convenção, esse regimento interno. E aí é igual você comentou, colocavam a lista de assembleia na portaria para as pessoas indo assinando, porque geralmente não se atinge em uma assembleia só, em um dia só, o quórum que, para alteração de convenção e regimento interno, são 2/3. Uhum. Ou seja, não necessariamente. Então, essa lei ela veio para qualquer tipo de situação que exige um quórum específico, seja um quarto, 2/3, enfim, Exato. né? Não necessariamente um assunto ou outro, ela vem para atingir o quórum. E Exato. se não. Ela não veio para especificar assunto, ela não veio para especificar o mérito, ela veio para calçar os quórums qualificados. Perfeito. Aí vem um caso seguinte. Essa questão da sessão permanente, ela tem que estar na convenção do condomínio ou não se faz necessário isso existir? Até porque existe algumas regras, algumas leis que alteram, o pessoal fala assim, exemplo, tem condomínios que tem se... Vê se faz nexo o que eu estou falando. Com a pandemia surgiu muitas reuniões virtuais. Uhum. As convenções jamais imaginava em falar sobre isso. Uhum. Aí tinha advogado que falava que não podia, que tinha que prorrogar o mandato de qualquer jeito, tinha outros que... O grande lance do direito é porque se fala uma coisa, todo mundo vai falar o quê? Depende. Porque Ou o então fala assim, depende ou tem... então um fala uma coisa, outro fala outra, fala, não, mas eu entendo por esse lado. É bem-vindo ao mundo de direito, é isso aí. Cada um tentando Então, argumentar o seu. a pessoa vai lá e cria a regra, a lei existe, um artigo, a lei foi alterado, mas aí cada um lê de um jeito e interpreta de uma situação, e aí vem aquele leque de possibilidades, né? Exato. Então veio, né, essa questão de lei, assembleia virtual, o condomínio falava que tinha que mudar a convenção, que tinha que estar na convenção, porque não era permitido, e foi virando aquela confusão. Certo. A questão da sessão permanente, ela é um caso desse jeito, tem que estar na convenção, tem que mudar a convenção ou não, ela já está numa lei maior. Vinícius, a sessão permanente, ela está na lei maior, mas só que a sessão permanente, ela veio aprovada juntamente com a Assembleia Virtual. A Assembleia Virtual, ela tem que constar a vedação na convenção, caso as pessoas não queiram, né? Mas a tendência é que a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Bacana. Então é isso Nisso, aí. eu quero agradecer a presença aí, tem muita gente aí conhecida. Muito obrigada, viu? Muita gente Legal, muito aqui. bom. Inclusive, minha sócia está aqui. Nós Colaboradores temos, temos aqui também. Muito obrigada. nós temos aqui até uma pergunta, doutora Ana Fara, acho que é até bacana, como esse tema que a gente trouxe é um assunto, não um assunto específico, mas com um leque aberto, Aham. né? A Jana Oliveira, ela questiona o seguinte, sobre cadastro de moradores, visando a segurança na portaria. Deve constar tanto o cadastro proprietário quanto do inquilino, quando o imóvel está alugado. Entendo que sim, né? Que Sim, com deve constar, certeza. sim, né? Até por segurança de quem mora lá, de quem investiu no condomínio, das pessoas que estão envolvidas no condomínio. Eu acho que é extremamente necessário ter esse cadastro na portaria, ou alguns condomínios usam de forma manual, outros através de sistema, com controle de acesso. Mas aí vem uma questão que às vezes envolve uma problemática que traz o jurídico para o assunto. É obrigatório? Eu, como morador, eu sou obrigado a fornecer meus dados para o condomínio para ficar lá no cadastro da portaria? E de contrapartida, o síndico é obrigado a exigir que o morador forneça essas informações? Como que fica isso dentro do direito? Vinícius, por isso que tem que ter uma convenção e um regimento interno elaborado por quem conhece da área, porque é importantíssimo pela segurança ter-se o registro de todas as pessoas que adentram nas áreas privativas. Uhum. E até mesmo para ter, e você vai saber melhor do que eu, que vislumbra tantas outras situações. Correu uma infiltração, estourou um cano, a pessoa não está viajando, com quem que se fala? Né?
E, em contrapartida, a administração ela tem que tratar esses dados pela Lei Geral de Proteção de Dados, tem que cuidar desses dados. Ela não pode divulgar os dados de ninguém, muito pelo contrário. Certo. Divulgar, aí entra, como se diz, todos os condomínios, todas as pessoas, as empresas, elas estão ali atreladas, envolvidas de uma forma dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o fato é o seguinte, o condomínio tem que estar, então, pelo que eu entendi, tem que estar na convenção ou no regimento interno a obrigatoriedade de fornecimento dessas informações ou não. Isso depende, por conta do sistema de segurança, por conta de segurança, é obrigado a dar essas informações ao condomínio. Vinícius, eu entendo que sim. Todas as pessoas que vão entrar em alguma área, ela tem que já entrar com as regras ali estabelecidas. Precisa ter cadastro, até para que se convoque esse morador para as sessões assembleares, para que notifique por alguma razão, para que o convide para algum trabalho Aham. da administração. Tem que se saber quem está no condomínio. E o interessante é o seguinte, a gente vê muito assim, ó, eu vejo, eu enfrento muito isso em alguns condomínios. Olha, morador X, você precisa fornecer as informações, quem mora na sua casa, quem são as pessoas, tudo, não precisa passar tudo que precisa, você não precisa me entregar a sua declaração de imposto de renda, mas você precisa me passar o seu nome, quem mora com você, quem é sua secretária, qual é o seu carro, né, tudo direitinho para a gente deixar tudo cadastrado. E aí o morador, normalmente as pessoas que confrontam essa questão, ela é aquele morador que fala assim, no condomínio do meu amigo, lá é seguro, lá eu cheguei, pediram meus dados, pediram isso e não sei o quê, e aqui no meu condomínio não é. Aí ele vai, ele questiona isso, mas ele é aquele morador que não entrega os dados, que quando barra o pai ou a mãe na portaria, porque é um visitante, o porteiro é novo e não tem o acesso, ele vai lá detona com o porteiro, vai no grupo, hoje tá massa isso, né? Vai no grupo do condomínio e põe na conta do síndico. Fica Então é uma confortável, né? situação muito delicada, né? Com certeza, com certeza. E outra, aí eu já venho pro lado jurídico, se as pessoas não oferecerem mesmo as informações necessárias e básicas para a convivência, inclusive, é realmente tomar medida judicial de obrigação de fazer. Porque, igual eu comentei contigo, se ocorreu uma infiltração dentro dessa unidade, um acidente dentro dessa unidade, a quem se chama, o que fazer? Que a gente também não pode invadir o asilo das pessoas, né? O asilo ele é inviolável, a não ser em flagrante ou desastre. Do contrário, ou E quando isso, determinação judicial durante o dia, né? Que a gente não tem cabedal para isso, né? Aí vai ser determinação realmente de autoridade pública. e tem um detalhe, a senhora comentou um negócio. E aí entra na obrigação de fazer. Uma ação dessa, de obrigação de fazer, para que tem que entrar com o morador para fornecer os dados, é uma ação que demora, é uma ação demora tempo, ela é rápida. Como que é uma ação? A depender da situação, é importante fazer o pedido de liminar, né? Se evidenciar urgência. Então, é importante apreciar cada caso, né? E as pessoas elas têm que ter a ciência que em condomínio, muitas vezes o seu voto, a sua opinião é vencida, infelizmente. Esse é o mundo da área condominial. Você tem uma fração ideal e que a sua opinião ou a sua vontade, ela, muitas das vezes, vai ser vencida, vai ser um voto vencido, né? Outra situação também, Vinícius, que eu gostaria depois que você ver aí as perguntas, mas eu gostaria de falar, e eu acho que isso é muito, muito importante, inclusive para síndico e administrador, quem estiver na live, de seguro predial. Eu acho que foi semana passada, salvo engano, ou começo de maio,
teve uma decisão do STF falando que tem duas leis, tanto a lei de Goiás quanto a lei do Rio de Janeiro, que trata sobre seguro, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Então, e por que disso? Porque a regra do seguro, ela é mais específica e mais engessada, mais criteriosa. E se fizeram essas duas leis, porque quem trata de legislação de seguro é a União e não estados. Uhum. E essas legislações estaduais aqui permitiam que se fizesse associação. Então, esse seguro, para pessoas se atentarem, esse seguro de associação, de cooperativa, ele era mais em conta. Ele é mais em conta, porque faz associação, ele fica muito, mas muito mais barato do que esse de cá, que tem regramento maior, que tem que ter um capital maior para garantir os sinistros dos segurados. E o que Uhum. estava acontecendo aqui, Vinícius? As pessoas tinham sinistros, principalmente isso é mais voltado para veículo, mas óbvio que a Aham. gente tem que trazer para cá, porque todo mundo sabe da obrigatoriedade do seguro predial para e a responsabilidade civil, inclusive, do síndico, do Uhum. administrador. Quando chegava na justiça, que essa seguradora de cá, que é uma legislação diferente, associada, o juiz falava o seguinte: olha, você não está enquadrado como consumidor. Você não é consumidor, você é sócio. Então, vocês têm que fazer um rateio do Uhum. sinistro de um dos sócios. Aí é inviável. Porque qual que é o sinistro? Vocês toda vez iriam fazer rateios de sócios? Então, a minha Uhum. sugestão aqui é que se faça o seguro predial e pegue o número da apólice e joga no site da SUSEP, que lá tem que ter o registro, certo? Isso é muito importante. Quando você me falou dos casos práticos, eu achei importante trazer esse assunto, porque muitas pessoas elas se voltam, e a gente vê muito isso, né, Vinícius? Aos valores. Ah, esse aqui É, é mais em conta, então tá tudo certo, é melhor, a gente não precisa de rateio. E nem sempre o mais barato, ele é o viável, ele é o melhor. E ele e é o, seguro. e é o legal, né? Porque você fez um seguro que você não está amparado. Verdade é essa. E é muito, muito interessante esse assunto que você colocou aqui, porque eu já vi casos de condomínio que fala isso. O morador está lá, principalmente tem muitos conselheiros que dão umas ideias que meio que foge da curva, vamos falar assim, mas já tive caso de conselheiro que fala, não, porque o seguro do meu carro era não sei quantos mil reais, caiu 60% e eles Isso. atendem imóveis também, porque eu fiz da minha residência, diminuiu bastante, fiz da minha empresa, nós temos que cotar isso para o condomínio. Quando você faz a cotação, você vê que o seguro é muito barato, né? O custo, vamos falar assim, que você paga mensalmente, aquela parcela que você paga, na verdade você paga 6 meses, 5 parcelas, 10 meses, enfim, mas que você paga o ano, ele é muito mais barato, mas quando você vai realmente confrontar isso, quem é essa seguradora? Porque uma Exato. coisa é a corretora de seguro, que é quem faz, intermedia, né? Vamos falar assim, que intermedia entre o segurado e a seguradora. Aí você Isso. pega, e aí você vai olhar a seguradora que lá não tem o cadastro lá na SUSEP, ela não tem um capital muito grande, ela é cheia de cooperados, então isso começa a trazer um problema. E quando você traz o contrário, e aí é onde fica o perigo, né? Às vezes o síndico faz porque ficou mais barato. Mas na hora que der um problema, aquele conselheiro que sugeriu vai ser o primeiro cara que vai falar assim, por que que você fez isso? A responsabilidade é sua, você não podia. É, A gente vive é. uma situação E muito nós complicada. também, como jurídico, às vezes eu escuto muito assim, mas você só dificulta. Você só dificulta. Mas a gente precisa seguir a legislação. Eu quero te dar conforto para os seus atos.
mesmo que seja um processo mais burocrático, vamos assim dizer, mas você está seguro Ah, juridicamente. Você vai fazer ah, de uma forma confortável, pode até dar um trabalho, mas vai ser uma forma burocrática que te dá segurança jurídica. E é isso que o nosso papel como assessoria jurídica, em qualquer âmbito, é tentar trazer uma segurança jurídica, né? e isso é muito importante. A gente, às vezes, esbarra numa burocracia, vamos falar assim, do direito. Às vezes a gente esbarra numa burocracia da assessoria jurídica que o condomínio tem. Às vezes demora alguma coisa. Ah, eu preciso contratar uma empresa X para trabalhar aqui. Uhum. Vamos olhar o contrato. Aí você tem um tempo, né, de uma análise, de questionamento, de pontuar aquelas questões, de devolver para a outra parte, olha, eu pontuei tudo isso, acho. Aí chega aquele negócio que tem que às vezes fazer um acordo. Não, olha, eu não concordo com essa sugestão de retirar a cláusula, aquela coisa. Então isso gera uma burocracia. Só que essa burocracia, ela é para a segurança de todo mundo. E normalmente, na grande maioria das vezes, as pessoas não enxergam isso, né? E às vezes a pessoa quer agir de qualquer jeito, quer ir lá, quer fazer, O que eu faz, e percebo na hora muito que vê o é o ônibus, ímpeto e não desembolsar alguma coisa. Não, a gente precisa resolver logo, mas quando fala em valores ou fala em burocracia, mais em valores do que a burocracia em si, vem para trás um pouquinho. Fala, não, mas é caro, vamos ver o que que a gente faz. Então é isso que a gente vê muito, 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 muito. Então, pelo amor de Deus, vocês se atentem a questão do seguro predial. Ele é obrigatório, mas faça realmente com uma empresa legalizada, com uma empresa que tem capital para arcar com os sinistros, caso ocorra. E faça também adequada a cada condomínio, porque tem gente, Vinícius, que quer fazer o seguinte: ah, eu vou fazer o seguro de R$ 200, aí acontece algum sinistro, destruição, alguma coisa. Não, mas o seguro só arca 80 mil. E o prejuízo foi 800, 1 milhão. Isso aí também é muito importante. Que as pessoas ou querem seja, economizar e acreditam que não vai acontecer. E quando acontece, fica a ver navios. e aí é onde que aí acontece esse tipo de situação, é a hora que vem, peraí, vamos procurar um advogado para defender a gente, porque deu ruim. Aí a gente tem que ser salvador. Calma lá. Ou seja, a gente vê muito isso, né? O advogado, né? A pessoa que atua na advocacia, ela está nessa situação. Olha, eu estou aqui, eu te passo uma proposta para te fazer uma assessoria, da assessoria jurídica no condomínio para todos os seus atos. Não, não precisa, aqui não dá trabalho, não Não dá problema. Aí na hora, exatamente. aí na hora que dá o problema, fala, advogado, me ajuda aqui a falar, agora o bicho pegou, mas eu posso tentar te ajudar, mas ficou ruim, podia ter feito isso antes. Então, realmente. E essa questão do seguro é muito importante. É igual comentaram aqui, ó, a gente contrata um seguro para ficar seguro. Então, Exato. não pode sair fazendo seguro de qualquer jeito, Exato. E né? sempre pegar o número da pólice e jogar na SUSEP para ter. E caso tenha alguma dúvida, tem um bom corretor, tem um bom advogado, para que realmente aprecie isso tudo para vocês. Isso é fato. Doutor, nós falamos aqui sobre sessão permanente, sobre o fazer o certo, sobre as maracutaias que já se foi feita nessa situação. A senhora trouxe um assunto muito importante aqui, que é a questão de seguro, e isso é algo que tem que ficar muito em alerta nos condomínios, porque não adianta economizar com seguro, não adianta tentar burlar um processo, e em tudo isso vem atrelada aí uma questão da parte de assessoria, né, da parte jurídica, do apoio jurídico que acontece. Exato. Mas eu queria trazer um assunto seguinte. Eu sei que no começo vocês comentaram que uma das questões que vocês atuam é a questão de recuperação de crédito e também da garantia de crédito, né? São duas situações totalmente diferentes, mas são duas situações diferentes, mas que no final, vamos falar assim, o processo é o mesmo, porque acaba que quando você garante a receita para um condomínio, você tem que também atuar ali na recuperação de crédito para a empresa que garantiu. Exato. E o condomínio que não tem a garantidora, ele trabalha com a atuação
da cobrança para ter ali a recuperação do crédito. Exato. Pós-pandemia para cá, como que está o histórico disso? O pessoal está mais consciente de pagamento de condomínio? Está do mesmo jeito? Está mais largado? Tanto para os condomínios que não têm garantidora ou para os condomínios que têm garantidora, porque a cobrança acontece do mesmo jeito. Como que está isso atualmente? Mudou? O pessoal teve mais consciência? Não está nem aí para nada? Como que está? Não, Vinícius, eu vejo uma revigorada no atual momento. Realmente, muita gente passou muita dificuldade para pagar as taxas condominiais, que é o meu ofício aqui, né? Recuperação de crédito de taxas condominiais e, inclusive, de loteamento de acesso controlado também, né? Que tem hoje eu nem posso falar que é um condomínio de fato, mas a gente tinha essa tese antes, né? E nessas associações de loteamento de acesso controlado, as pessoas realmente ficaram prejudicadas, né, com a pandemia. Mas agora a gente consegue fazer uma cobrança efetiva, principalmente extrajudicial, e com muitas negociações. Então, é o perfil ainda. E a pandemia ela foi uma incerteza para todo mundo, né? Uma incerteza. Muitas perdas, E inclusive. olha só, a gente vai conversando e as coisas vão aparecendo. Você falou um nome que eu achei interessante, né? Muita gente fala, o condomínio fechado, né? Porque condomínio, depois que a gente vai ouvindo algumas coisas diferentes, a gente vai dar um choque na cabeça e a gente pensa, o fulano mora no condomínio fechado. E condomínio fechado, o condomínio já é fechado, né? Não, mas o condomínio fechado é aquele XYZ da casa ali, não sei o que. Eu falei, não. E aí a senhora falou um nome aí de loteamento de acesso controlado. Né? Então, E até foi a para mesma quem... coisa, Benício, que eu falei da seguro predial. Uhum, Fizeram, essa é a legislação e fizeram uma associação. Aqui, como se fazia e faz até hoje, tenta-se colocar um perfil, porque antes não tinha condomínio sem edificação. Ah, mas a gente uhum, precisa de um condomínio fechado de casas. E aí a gente só coloca o loteamento e coloca o projeto, né? O perfil das uhum. casas. Mas não consegui enquadrar na legislação de condomínio. Então vamos pegar a lei de parcelamento do solo e a gente faz uma associação. E aí Então, e veio aí, a questão do loteamento de acesso controlado. porque o pessoal falava muito isso, condomínio fechado, condomínio fechado, condomínio fechado. Aí você vai, e você, às vezes, esse tipo de empreendimento convidava a gente, né, para ir lá e para uma proposta para fazer gestão. Aí a gente analisava aquilo e falava, gente, aqui não tem como ter. Lá tem que ter um presidente, um secretário, não sei o quê. Não é um síndico, subsíndico e conselho, né? São cargos diferentes. E aí foi, olha, não é um condomínio. Mas quando a gente traz, né, o condomínio edilício e esses loteamentos de acesso controlado, como a senhora citou, é a mesma regra, dentro da lei condominial, vamos falar assim, é a mesma coisa, é diferente? Como que fica Não, essa vertente? não é. E ainda bem que você está sentado, né? Que a gente fala assim, não, a prosa vai, a prosa vai estender. Tem um tema do STF, que é o 492, falando inclusive de loteamento de acesso controlado, que não Uhum, é condomínio edilício, que não é o condomínio que todo mundo conhece aí, principalmente os que a gente vê em vertical. Eles têm regramentos diferentes. O loteamento de acesso controlado, por exemplo, o Vinícius, ele pode permitir a entrada de terceiros, desde que cadastrado na portaria. Ele pode entrar, porque geralmente ali dentro do loteamento de acesso controlado tem área pública. uhum, Geralmente. Então, são outras regras. E o que a gente sempre tentava fazer antes desse tema 492? Não, isso aqui também quiseram fazer um condomínio. E é um condomínio de fato. Não é um condomínio de direito, mas é um condomínio de fato. É uma uhum, pessoa que não é registrada. Ela é pessoa, ela só não é registrada, só não tem a certidão de nascimento. Então, era isso que a gente sempre tentava falar.
Mas veio esse tema e ficou realmente distinto. Condomínio edilício é uma coisa, loteamento de acesso controlado é outra. Isso é bom para que as pessoas entendam que na hora de falar, eu moro no condomínio fechado, fulano de tal. Condomínio já é fechado. Qualquer condomínio já está fechado. Seja de casa, que em Goiânia tem muitos condomínios de casa, 20, 30, 40 casas, os condomínios de apartamento e tem os... Aí é onde vem esses loteamentos, né? Porque o pessoal vende muita ideia do condomínio fechado. Venha morar no condomínio fechado, compre seu lote, construa sua casa e tal, tal. Não, gente, é um loteamento, a prefeitura tem intervenção lá dentro. Isso, exatamente. É Então uma... a gente tem que tomar cuidado com todos os regramentos. Você viu que quando a gente falou de seguro, tem um regramento da questão de seguro e tentaram fazer uma outra situação. Então, você vai arcar com as consequências se você fizer esse seguro aqui mais barato. Vai deixar de existir? Associação a gente pode associar para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Os advogados da área condominial, ok. Os administradores da área condominial, ok. Mas essas regras aqui não vão ser aplicadas ou você vai ficar desguarnecido de muitas regras de cá. Com certeza. Então tem que tomar esse cuidado. E aí, Vinícius, fazendo a gente está falando de tanto assunto e é tão importante falar isso. Quando eu comecei com a minha sócia na área condominial, as pessoas tinham uma resistência para assessoria jurídica. Não queriam. Para quê? Igual você comentou aí. Para quê? Mais gastos. E aí coloca, por exemplo, eu estou com um problema seríssimo, que aí você falou de casos práticos, eu tomo a liberdade de falar. Teve-se uma penhora de uma vaga de garagem que ela tem a matrícula independente num condomínio nosso, de um processo trabalhista. A pessoa não mora lá. A pessoa não mora lá. Aí vai ficar só com uma vaga de garagem? E tem isso contemplado no Código Civil. Se a convenção proibir venda, alienação de vagas de garagens independentes, não pode ter esse terceiro ali. Agora, que interessante. O jurídico agora, né, que não precisa ter que tomar providência nessa ação lá na Justiça do Trabalho para tentar barrar essa penhora. Porque na convenção do condomínio proíbe venda para terceiros. Ele não tem apartamento, mas vai ficar entrando lá só para colocar o carro dele, para estacionar o carro dele dentro do condomínio, e aí vem aquela situação que você falou lá no começo, e a segurança, e o cadastro. Não, e a polêmica, essa pessoa que ganhou na justiça, através da justiça trabalhista, ganhou essa garagem lá desse imóvel, ela vai usar lá o imóvel, tá? Ela vai usar a garagem, vai entrar, vai sair, ela vai pagar condomínio, aí vai fazer o rateio do condomínio, porque tem condomínio, tem condomínios que faz a divisão da fração ideal da cota condominial, apartamento, escaninho e garagem. Tá, e aí essa pessoa, ela vai pagar o condomínio da garagem? Tá bom, então se eu estou pagando o condomínio da garagem, eu vou usar a piscina. Eu vou usar o salão, vou fazer a festa da minha filha aí, porque eu estou pagando o condomínio da garagem. Tá, não, mas você não mora aqui. Mas peraí, eu sou o condomínio, na hora da votação eu quero ir votar pela minha fraçãozinha, que seja pequenininha, mas olha o tamanho do problema que cria. Exatamente. E aí é quando falam que não precisa alterar a convenção. Não, minha convenção tá tranquila. Não precisa de advogado, não. Pra quê? E aí é uma situação que não coloca. E se isso não for contemplado na convenção, esse terceiro ele pode adentrar no condomínio para usar a sua vaga de garagem. Você imagina, ele vai ser o condômino, ele vai ser dono daquela garagem, aí vão tacar um condomínio. Olha o tamanho da polêmica que vira. Nossa, isso aí é assunto para... Porque ele é dono de uma fração ideal. E aí você comentou mesmo. E aí, ele pode usar a área comum? Porque ele é dono de uma fração ideal. Como se diz, aí é um condomínio, acho que a pessoa, quando ela inventou o condomínio, ela pensou assim, vamos pegar todos os problemas do mundo e colocar nesse lugar.
Porque aparece cada coisa. Exatamente, exatamente. Nossa, Você me falou tem... outra, você me fez lembrar outra coisa também. Aluguéis por temporadas, né? Por aplicativo, Airbnb, tem outros aplicativos que eu não conheço, mas enfim. Você sabe o que as pessoas estavam fazendo? Alugava por pernoitava, e aí no outro dia se sentia no direito de ficar o dia inteiro na área comum, perturbando. Não era só ficar, né? Porque se ficasse, Tipo, tava tudo certo, né? Mas perturbando os tipo hotel, no demais. caso. Isso, Tipo aquela cara de hotel, que hotel você reserva um hotel, tem piscina, tudo. Você tem que isso. entrar, exemplo, às 15 horas e sai ao meio-dia. Já Mas você descia com pode usufruir da as, minha área as de coisas. lazer até às 10 da noite, é isso, cara? E já descia com as Gente. malas, sabe? O último dia que já desce com as malas, mas quer aproveitar a área de lazer. Basicamente isso. Então, ou seja, olha o tamanho da problemática que é a vida em condomínio, né? Porque cada condomínio tem uma característica, cada condomínio tem uma realidade, tem um nicho específico, mas a gente tem visto hoje cada novos condomínios mais modernos, cheio de um monte de coisa, pessoas com ideias cabulosas, né? Igual um sentido desse, eu comprei um apartamento aqui, ele é todo estúdio, eu quero alugar para Airbnb. Aí ele começa a gerar essa problemática para aquela pessoa que comprou para morar ou para um filho Exato. que é de uma outra região, vai mudar para lá para E outra, estudar. Vinícius, quem tem essa possibilidade, queira fazer esses aluguéis, que tenha o quê? O regramento. Que É, contemple essas vedações no regimento interno. Porque a gente não vai achar nada disso em legislação, em Código Civil, em leis esparsas, não. Então, o regimento, a convenção, são coisas preciosas, são normativas preciosas. Eu falei da questão da vaga de garagem, que se tiver a vedação, conserva essa ideia, mas se não tiver, a pessoa, o terceiro pode estar lá tranquilamente. Falei da questão do Airbnb, que se não tiver contemplado, vai dar essas brechas, né? A questão da sessão permanente que você falou com muita precisão e que a gente não tinha regramento. Não é, tinha. Eu lembro que quando começou a questão também da Assembleia Virtual, porque essa legislação também falou da Assembleia Virtual, o que vem na minha cabeça, você sabe o que foi, Vinícius? Nada, todo mundo está se adequando. A gente tem que se adequar. A é, gente vai parar o condomínio, porque já parou, né? Igual você falou, áreas fechadas. E a gente não faz reunião, não presta contas, não dá satisfação de alguma coisa, de fazer alguma coisa, inclusive pertinente ao momento que estava se vivenciando. Ah, não, porque não tem nada na convenção, não tem nada na lei. A gente tinha que se adequar. A gente tem que saber como que tá indo a sociedade. E a gente tem que ter a concepção que legislação, ela vem para nos atender e não o contrário. Muitas legislações, elas tornam-se obsoletas. Muitas legislações, elas são omissas. E os nossos anseios é que realmente traz as legislações. Traz jurisprudências, entendimentos, porque são os nossos anseios. é verdade. Na verdade, a vida condominial, vamos falar assim, né? Não só a área condominial, mas a vida em condomínio, seja de quem mora, de quem visita, de quem trabalha, de quem atua na área condominial, ela tem que estar em constante adaptação e sempre buscando aí alguma coisa mais palpável para trabalhar determinado assunto e buscar a melhor solução possível. Não é buscar o que eu quero, mas buscar, às vezes, a melhor solução possível. Exato. E quando a gente cada assunto você vê, um assunto traz outro, uma situação gera uma infinidade de possibilidades de resolver ou de criar mais problema, então tem que estar o tempo todo buscando conhecimento, conectando com outras pessoas, entendendo o que está acontecendo. Fulano, eu estou passando por uma situação assim, o que você acha? Às vezes você já está com uma linha de raciocínio, conversa com ele e te dá outro norte. Conversa com o outro e fala, gente, como que uma situação vira 10, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sempre cercar de boas pessoas ao nosso redor, porque senão, às vezes você ganha como se diz, às vezes você recebe
uma ajuda de uma pessoa que vai te dar uma opinião que vai te trazer mais problema ainda do que você já tem. Então, Mais prejuízo. tem que tomar muito cuidado. Tem. É muito por isso que eu falo que a assessoria jurídica, muitas vezes, ela estende o caminho, mas é para que a gente chegue de uma forma confortável no resultado, no ato que se quer fazer. E de uma forma confortável, legalmente falando, claro. Que você possa ter uma demanda judicial e a assessoria jurídica falar assim, olha, não tem entendimento para nulidade desse ato, por exemplo. Não tem cabimento. Claro que o nosso trabalho ele é de meio, ele não é de resultado, mas a gente consegue vislumbrar cada demanda judicial, o que pode acontecer, né? Isso, é verdade. Vinícius, você viu Doutora, que tem uma pergunta aqui da Neves? O eu síndico pode aumentar? Você viu aí? Pode falar, eu ia voltar nela aqui, mas pode falar. O síndico pode aumentar o salário somente através da Assembleia? Somente com os votos dos presentes ele pode alterar o salário ou tem que ser de todos os moradores, até mesmo os que não estão presentes? Bom, você quer fazer alguma consideração, Vinícius, antes de eu responder? Um negócio desse é só na Assembleia, né? E acaba que, pelo que eu entendo, essa Assembleia não precisa de um core específico, mas o presente tem que constar em pauta, Exato. Né? Tem que estar na pauta, que não pode simplesmente, assim, assuntos gerais. Bom, pessoal, nos assuntos gerais, agora eu quero aumentar o salário do síndico, o síndico não pode, tem que estar na pauta. Não, tem que estar na pauta, tem que estar em Assembleia, e algumas convenções que eu não concordo, isso aqui é uma opinião da Ana Flávia, como assessora jurídica, contempla já o valor. Olha, o síndico pode ser aprovado, pode ser eleito com remuneração de X. Porque aquela convenção, ela vai durar muito tempo. E aquele valor, talvez, ele não seja adequado para o momento. Então, eu acredito que, olha, a Assembleia, ela vai decidir sobre a remuneração. E os ausentes da Assembleia, Eneves, né? Os ausentes da Assembleia, eles têm que concordar. Porque eles foram também convocados e por algum motivo, sabe-se lá qual não pôde ir, não quis ir, ele tem que acatar o que os demais deliberarem em Assembleia. Justamente. E normalmente, acho que tá aí no Código Civil fala, né, que elege o síndico por um mandato não superior a 2 anos, podendo ser reeleito, e também cita que fala que é na Assembleia que define sua remuneração, né? Isso, exatamente. Mas você já viu que tem convenções que estampa lá um salário determinado, uma remuneração determinada, que às vezes é totalmente desproporcional da demanda daquele condomínio. E ninguém quer atuar. E o que é pior, né? Às vezes tem convenção que determina o valor, tem convenção que fala que o síndico não recebe nada, o que é pior ainda. E tem convenção que ainda fala que o síndico recebe, ele deixa de pagar o condomínio. Então, teoricamente, o que ele recebe é por ele não pagar mais o condomínio. Só que aí vem um grande problema, né? Entra naquela situação que eu já vi casos, vários casos que o síndico ele não paga o condomínio, ele sai gastando do jeito que ele quer. Ele gasta, ele investe, ele faz tudo porque ele não paga. Ele não vai pagar, ele não sabe o que custa aquilo, então ele não está preocupado. Se o condomínio é 500 ou 1.000, para ele não importa. Também é perigoso, né? Exatamente. Certo. Doutora, quero te agradecer por ter aceitado o convite aqui. Já passamos de 49 minutos de conversa. A gente pensa que o tempo que não passa, mas a gente vai falando. E nós falamos de tanto assunto aqui que eu acho que merece novos encontros para a gente falar daquele assunto específico. Porque é mais ou menos aquela história. O tapete está todo montadinho, tem um fio. Você puxa, vai soltando, ele vai abrindo, conversa para tudo quanto é lá. E é verdade. E eu estou aqui às ordens, eu acho que essa troca é muito importante. Eu espero que o pessoal que estava aqui presente, né, e que pode ouvir essa live posteriormente, que agregue alguma coisa nessa lida aí condominial. Com certeza. Tá? Agradeço a senhora, muito obrigado. E em breve voltaremos aí com mais assuntos desses que nós começamos a dar uma tricotada aqui. Com certeza. Valeu? Com certeza. Estou às ordens. Com Deus. Um abraço. Pessoal, tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.